Marta Eunice aqui e nós estamos estudando as leis do fracasso. A lei do fracasso de hoje, eu posso falar para você que é a lei mais comum. Eu já fiz aqui um vídeo, se eu encontrar ele eu vou deixar linkado aqui. Eu nunca entendi direito se esse hábito é um hábito cultural, tá? Se nós somos estimulados a sermos essas pessoas, ou se não, se são apenas algumas pessoas que de alguma forma foram criados em ambientes assim, ou de repente nem foram criados em ambientes assim, mas ao longo da vida se tornaram adultos com essa personalidade, e essa personalidade, gente, leva sim ao fracasso. E eu vou ler para vocês agora qual é a lei do fracasso de hoje. O hábito de fazer fofocas negativas sobre a vida de outras pessoas. Se você tá comigo nesse estudo das leis do fracasso desde o começo, você vai ver que a questão da negatividade é citada aqui em vários momentos nas leis do fracasso. Hoje, especificamente, a lei está sendo muito direta. A pessoa que tem o hábito de fazer fofoca negativa sobre a vida das outras pessoas, geralmente ou é uma pessoa fracassada ou uma pessoa que vai fracassar. E é muito comum você conhecer pessoas que o tempo todo só sabem falar mal da vida dos outros. Geralmente essas pessoas são extremamente curiosas, elas adoram causar o caos, elas adoram ver o circo pegar fogo, e elas têm um olhar, gente, tão complicado de se viver nessa nossa vidinha, que sempre o olhar está para o lado negativo, sempre o olhar nunca vai ser uma coisa positiva. Eu lembro que eu passei por muitas situações como essa, das pessoas às vezes agir de forma, inventar coisas negativas ao meu respeito sem antes nem acontecer. E eu ficava muito magoada achando que aquela pessoa agia daquela forma só comigo. Com o passar dos anos, conforme eu fui estudando, conforme eu escolhi me tornar uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, e principalmente eu sempre estou buscando não só o meu autoconhecimento, como também compreender as pessoas. Sempre quando eu vejo alguém agindo de uma forma assim, que não está congruente com as coisas que eu acredito, eu, ao invés de julgar, eu fico curiosa para entender por que aquela pessoa age assim. Então, muitas vezes, aquela pessoa que faz fofoca negativa de você, ela não faz, geralmente não, sempre, ela não age assim só com você. Ela fala mal de todo mundo, ela vai trair todo mundo, ela vai agir pelas costas de todo mundo. E a coisa mais interessante, avião, e uma das coisas que eu acho mais interessante dessas pessoas que têm o hábito de fazer fofoca negativa sobre a vida de todo mundo é que elas não param e elas não cansam nunca. São pessoas que elas estão conversando com você aqui, mas o olho tá assim, ó. E elas têm um poder, gente, que sinceramente eu acho que a NASA deveria estudá-las, porque ela não está só conversando com você, escutando o que você está falando, como ela tem um ouvido para escutar o que o outro está falando. Gente, eu conheço gente que escuta 3 conversas ao mesmo tempo e se mete nas 3 conversas ao mesmo tempo. É assim uma coisa de louco. Mas esse hábito de fazer fofoca negativa, gente, é uma conduta negativa que a pessoa tem que não vai mudar. Não adianta você ficar com raiva, não adianta você dizer na cara da pessoa, não adianta. A gente só muda, gente, quando a gente escolhe mudar. E geralmente as pessoas que fazem fofoca, elas não se reconhecem fofoqueiras. Por mais que você aponte essa conduta negativa da pessoa, ela não se reconhece nunca fofoqueira. A fofoca se tornou parte de quem ela é, de uma forma tão entranhada já que ela não consegue enxergar essa questão. Uma coisa que eu posso dizer por experiência própria ao longo desses meus 44 anos de vida: todas as pessoas fofoqueiras que passaram pela minha vida, que fizeram fofocas negativas,
que fizeram e que vivem fazendo fofoca dos outros o tempo todo, são pessoas extremamente infelizes. Se você olhar com um olhar de compaixão, esse olhar de compaixão não é um olhar fácil. Eu tive que aprender a ter compaixão de pessoas assim, para depois perdoar e para depois aprender a lidar com elas. Mas geralmente quando você começa a ter esse olhar de compaixão, você começa a perceber que são vidas muito vazias, são vidas que não têm geralmente o que contar da vida, elas não têm o que contar nada da vida delas, são vidas realmente extremamente vazias. E as pessoas que são extremamente fofoqueiras e que falam muito negativamente da vida de todo mundo, geralmente elas têm uma frase que eu não gosto de falar muito, mas eu tenho que usar ela aqui para poder você entender. Elas têm um passado que as condena. Toda pessoa que faz muita fofoca, a gente praticamente não sabe nada da vida dessa pessoa. A gente só vai saber exatamente o que ela quer passar para você. Muitas vezes essa pessoa vai fazer essa fofoca negativa, ela vai, para saber sobre a sua vida, ela começa chegando falando algum drama dela, te conquista, consegue conquistar a sua confiança. Quando você menos espera, você está contando seus maiores segredos para essa pessoa, e logo em seguida esses maiores segredos já estão aí na boca do povo e não estão sendo passados para as pessoas de uma forma real, a forma realmente que você contou. Geralmente a pessoa, ela vai, por exemplo, digamos que você contou que foi abusada por um primo. A pessoa não vai chegar, essa pessoa que tem esse hábito de fofoca, ela não vai chegar a dizer que você foi abusada por um primo. Ela vai chegar e vai dizer, ela não engana ninguém, transava com o primo dela direto. Tá entendendo? Sempre a fofoca, a forma como vai ser passada de uma forma negativa. O que eu posso dizer ao longo desses meus 44 anos de vida é que é muito fácil você reconhecer um fofoqueiro. Se você já sofreu, se decepcionou ou convive com algum fofoqueiro, é muito fácil você encontrar outro fofoqueiro na sua vida e identificar as características e sair de perto. Geralmente, as pessoas que ficam muito tempo próximo a uma pessoa fofoqueira também estão fofocando. Muitas vezes esse fofoqueiro pode ser um amigo seu de infância, algum membro da sua família, alguém que trabalha com você. É preciso que você tenha cautela e escolha exatamente o que você vai dizer. E mesmo que você escolha exatamente o que vai dizer para essa pessoa, não importa. Essa falta no caráter, essa falha de caráter dessa pessoa vai fazer com que qualquer assunto, seja ele mais importante, mais sério, mais banal, se torne uma fofoca negativa a seu respeito, porque essa pessoa, ela, infelizmente, ela age assim e ela já disse para você. Sabe que horas são aqui, gente? São 9 da noite. Olha esse bairro, 9 da noite. Bom, voltando. Essa pessoa que está fazendo a fofoca de você, ela não vai parar, porque o que dá tesão, o que dá adrenalina, o que faz ela se sentir viva, é isso, é viver a vida dos outros e, de preferência, falar mal da vida dos outros, causar caos na vida dos outros. Pela minha experiência de vida, só existe uma forma de você não se envolver muito com essas pessoas, é falando estritamente o necessário e evitando conversas de no máximo 5 minutos com essa pessoa. Numa conversa de 5 minutos, você vai chegar, você vai cumprimentar essa pessoa, vai falar algum assunto ali meio que banal, mas não vai ter nenhuma conversa mais séria, nem você se expõe, nem ela vai ter tempo de perguntar algo a mais. E sai de cena. Essa é a tática que eu uso e tem funcionado muito bem. Muito cuidado com pessoas que fingem que não são essas pessoas fofoqueiras. Tenho passado por isso, eu ia falar vivido, não mais, mas eu tenho passado por isso, por pessoas que não têm aquele perfil, que tem gente que é fofoqueiro que tá na cara, tem uns que estão bem disfarçados. Cuidado com pessoas que chegam perto de vocês, puxando assuntos delicados. Eu passei aqui por isso, dentro da minha própria casa,
com pessoas que puxam assuntos extremamente delicados, pedem a minha opinião, mas o celular já está ligado gravando o áudio, ou dentro da bolsa, ou na cintura, mas o celular já está gravado. Quando você menos espera, você fica descobrindo que um áudio de uma conversa sua está sendo repassada ou apresentada para outras pessoas. Conversas de WhatsApp, muito cuidado também. Conversas de WhatsApp geralmente são usadas demais para levar uma fofoca negativa a seu respeito. Às vezes a pessoa pega uma frase ou uma história fora do contexto e vende. Lembre-se que a lei do fracasso aqui está dizendo muito que essa pessoa faz fofoca negativamente sobre tudo. Então, todo tipo de ferramenta que essa pessoa tiver na mão, ela vai usar para o lado negativo. Não faz sentido você conviver com uma pessoa que fica gravando áudios, tirando fotos e fazendo vídeos escondidos de você. A pessoa está juntando um dossiê para quê? Para boa coisa não é. Trabalhando para a luz, essa pessoa não está. Então, se você já reconhece essas características, se de repente alguém já te deu um toque, já te avisou, fica alerta e se afaste dessas pessoas. É a única forma que eu posso te falar que funciona para mim, é a questão de se afastar e quando estiver junto, falar menos de 5 minutos. E mesmo assim, ainda gera fofoca e ainda gera insegurança. E você vai ter que voltar nesse vídeo para ouvir, eu vou repetir aqui de novo, que eu disse isso várias vezes. Essa pessoa só muda quando ela escolher mudar. As pessoas não se enxergam. Enquanto ela não se enxergar que ela é uma pessoa que está agindo errado, que está prejudicando o outro, enquanto ela não compreender como é que as leis universais funcionam, que o que ela está causando para os outros está vindo dobrado para ela, enquanto ela não conhecer sobre a vida, enquanto ela não escolher mudar, você não pode fazer nada. É nessa hora que a sua inteligência emocional é cobrada, é nessa hora que você tem que saber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, para aprender a lidar com tudo isso. Você não vai consertar ninguém e não é obrigação sua transformar um diabo num anjo. É a escolha da pessoa. É a escolha da pessoa. E pode ser que a pessoa passe a vida inteira e não se enxergue. E tudo bem. Siga em rumo dos seus sonhos. Essas pedras no caminho vão aparecer, chute-ó, e deixe elas ficando para trás. Deixe elas para trás. Siga em frente. Não é obrigação sua mudar ninguém, não. Tá? Muitas vezes as pessoas nem se enxergam, você está aí se estressando, falando, vamos falar com ela para ela parar com isso. Ela não quer parar, ela vai continuar fazendo fofoca até o momento que ela decidir parar de fazer fofoca. Enquanto ela está vivendo plenamente, queimando todo mundo, viva a sua vida também plenamente, seguindo os seus sonhos, trabalhando dia após dia para você crescer na sua vida. Essa é o que eu posso falar hoje. E eu fico falando com vocês e lembrando das histórias que eu já tive que passar. E eu estou falando aqui, como eu sempre falo, aqui é meu aprendizado de vida, é as coisas que eu falo. Não existe verdade absoluta, tá? A forma como eu vivo hoje, como eu aprendi, é só um jeito, é só uma maneira de viver. Pode ser que outras pessoas aí tenham outras maneiras de viver, já passaram por isso, tenham dicas, podem conversar aí, comentar à vontade, pra gente ir trocando a ideia e se livrando dessas coisas que estão puxando a gente pro fracasso, pra gente ir, ó, numa reta pro sucesso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia sempre e até lá.